E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar a ideia de estática. No módulo se chama estática de corpos sólidos, estática dos sólidos. Mas nós já sabemos que é a parte de estática. Beleza. Então, primeiro nós vamos estudar a ideia de ponto material. Lembrando que ponto material você não percebe que ele faz o que? Rotação. Rotação. Você não percebe, ele não tem o que? Rotação. Então tá bom. No ponto material você não percebe que ele não tem rotação. Então, quando se fala de equilíbrio de corpo extenso, de ponto material, eu só vou olhar para a força. Então a força resultante, ela vai ter que ser igual a quem? A zero. Isso é a condição de quê? De equilíbrio. Vai ser nossa condição de equilíbrio. Vai ser a força resultante igual a quem? A zero. Só para lembrar, para eu ter força resultante igual a zero, eu tenho que ter no mínimo quantas? No mínimo duas forças. No mínimo duas forças. Essas duas forças devem ter o quê? Mesma direção. Devem ter a mesma direção. Sentidos opostos. Sentidos opostos. E módulos. O que, gente? Iguais, né? Então, eu tenho que ter no mínimo duas forças de mesma direção, sentidos opostos e módulos o que? Iguais. Então, quando se fala de ponto material, nós vamos procurar sempre essa história aí, tá? A história de quê? Do equilíbrio. A história de equilíbrio, sempre o que? Duas forças de mesma direção, sentidos opostos e modos iguais. Mas aí tem uma matemática, no mínimo duas, né? No mínimo duas forças. Nós temos a matemática que se usa, que a ideia é usar um teorema, né? Que ele fala o seguinte: vamos imaginar que eu tenha três forças. F1, F1, F2 e uma terceira força, F3. Você percebe que forma ângulos. Vamos lá. Que ângulo que é esse? Eu vou chamar de alfa. Que ângulo que é esse? Eu vou chamar de beta. E que ângulo que é esse? Que cor roxo. Eu vou chamar de gama. Então, o teorema chamado teorema de Lame, matemático, né? Fala o seguinte: que a força F1 está para o seno, F1 está para o seno do seu oposto, seno do ângulo oposto. Então, seno de gama, assim como F2 está para o seno do ângulo oposto, alfa, assim como F3 está para o seno do ângulo oposto, que é o ângulo beta. Beleza? Nós vamos tentar aplicar isso quando houver três forças.
é mais tranquilo fazer resolução com esse tipo de assunto. Então, tamo aí, valeu.